Hoje, vamos dedicar algum tempo a estudar a Palavra de Deus, com o sermão intitulado O Entendimento que nos foi dado. Vejamos a Palavra de Deus em Salmos, capítulo 14. Vejamos Salmos, capítulo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração. O que é que ele diz? Não há Deus. Uma das pessoas mais insensatas do mundo é aquela que diz, não há Deus. O insensato diz no seu coração, não há Deus. Quais são as suas características? Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Esta entenda é uma parte importante. Se há alguém que entenda, se há quem buscar a Deus. De acordo com estas palavras, qual é a característica daqueles que procuram Deus? Eles têm entendimento. Vejamos o versículo 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso, não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Em Salmos capítulo 14 afirma que aqueles que não têm entendimento não procuram Deus. Então, não será o entendimento uma característica importante que o povo de Deus deve valorizar? Aqueles que não têm entendimento cairão no pensamento absurdo e errado de que não existe Deus. Assim, tornar-se-ão corruptos, as suas ações serão vis, e não haverá ninguém que faça o bem. Por outro lado, aqueles que têm entendimento nunca acabarão assim. Vejamos as mesmas palavras em Salmos, capítulo 53, versículo 1. Vejamos o capítulo 53, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem buscar a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Este é o estado atual da terra. Mas aqueles que têm entendimento estão destinados a procurar Deus. Aqueles que possuem o entendimento buscam Deus Jeová na época do Pai, Jesus Cristo na época do Filho, e o Espírito e a noiva na época do Espírito Santo. A Bíblia diz-nos que eles são o verdadeiro povo de Deus. Depois, para aqueles que não têm esse entendimento, está escrito que Deus não lhes concederá de modo algum a sua graça. Vejamos o capítulo 27, versículo 11, de Isaías. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então, vêm as mulheres e lhes deitam fogo. Porque este povo não é povo de... O que é que lhes falta? Entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Deus não favorece as pessoas que não têm entendimento. Deus deu-nos esta mensagem poderosa. Passemos ao capítulo 5 de Jeremias. Jeremias, capítulo 5, versículo 20. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, sem compreensão, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo,
que ele não traspassará. Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não o traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem eles mesmos: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Os seus pecados privaram-nos do bem. Por quê? O que é que lhes falta? De acordo com o versículo 21, Deus desperta-nos para o facto de que este tipo de resultado virá para aqueles que não têm entendimento. Então, como é que Deus identifica aqueles que têm entendimento? Passemos ao livro de Salmos, capítulo 111. Vejamos Salmos, capítulo 111, versículo 9. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam. O que é que eles revelam? Prudência todos os que o praticam. Assim, nós podemos concluir que todas as igrejas que não guardam os mandamentos de Deus, mas ao invés seguem regras criadas pelo homem, carecem do entendimento que Deus constantemente enfatiza. O que é que as pessoas que guardam os mandamentos de Deus possuem? Deus esclarece-nos, através dos seus ensinamentos na Bíblia, que essas pessoas possuem de facto entendimento. Vejamos novamente o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Nesta época, as pessoas que não têm entendimento dizem com seus lábios: eu acredito em Deus, mas desprezam todos os ensinamentos da Bíblia, embora nós preguemos a elas sobre a Mãe Celestial Jerusalém e os mandamentos de Deus sobre a Páscoa e o dia de sábado. Se os mandamentos de Deus são desprezados, então quem é que eles desprezam realmente? Eles estão a desprezar Deus, que proclamou os mandamentos. Digamos que um rei estabeleceu uma lei e a proclamou a todos os cidadãos em prol de uma vida pacífica. No entanto, entre os cidadãos, se alguns se riem da lei e a violam, o que significa a sua ação em relação ao rei que a estabeleceu e promulgou? Em Daniel capítulo 9, isso é descrito como um ato de rebelião. É por isso que aqui está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem são aqueles que temem e reverenciam Deus? Eles são aqueles que seguem os mandamentos de Deus. O que é que têm todos os que seguem os seus mandamentos? Eles têm um bom entendimento. Hoje, vamos descobrir quem são essas pessoas com bom entendimento. Passemos a Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Quando lemos o versículo 7, o dragão mencionado aqui é descrito como a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam. O que é que eles guardam? Os mandamentos de Deus. E têm o testemunho de Jesus. O que é que Deus diz sobre aqueles que guardam os seus mandamentos? Em todas as épocas, Deus diz que eles têm o entendimento dado por Deus. Nós temos de ter este entendimento. Se nós pensarmos neste entendimento como iluminação, será mais fácil de compreender. Deus prometeu conceder-lhes uma boa iluminação, ou seja, um bom entendimento.
Em última análise, ela é dada àqueles que reconhecem a existência de Deus e mantêm uma fé firme nele. O que é que os restantes da descendência da mulher em Apocalipse capítulo 12 guardam fielmente? Eles são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Eles são os únicos seres nesta terra, pertencentes ao lado do bem, que se envolverão na grande batalha contra Satanás. Nós podemos considerá-los como aqueles que habitam na justiça. Os restantes da descendência da mulher, que guardam os mandamentos de Deus, são os únicos que têm entendimento. Como está escrito em Salmos capítulo 111, os que guardam os mandamentos de Deus são os que têm bom entendimento. Foi por isso que o Pai veio à Terra, para nos dar entendimento, na sua primeira vinda e também na sua segunda vinda. Confirmemo no livro de 1 João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de quem somos nós? De Deus. E que o mundo inteiro, sob que controle está o mundo inteiro jaz no maligno. Por outras palavras, eles pertencem ao maligno. Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e o que é que ele nos deu? O objetivo da sua primeira vinda e da sua segunda vinda foi dar-nos entendimento. E nos tem dado entendimento. O que é que saberão aqueles que receberam entendimento através dele? Conhecerão aquele que é verdadeiro, ou seja, Deus. Para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui, a Bíblia ensina-nos que Deus veio a esta terra para nos dar entendimento, para que possamos conhecer aquele que é verdadeiro, ou seja, o verdadeiro Deus. Na época do Pai, era Deus Pai Jeová. Na época do Filho, era Deus Filho Jesus Cristo. E na época do Espírito Santo, conheceremos o Espírito e a noiva, ou seja, Deus Pai e Deus Mãe. Em última análise, é através dos mandamentos de Deus que chegamos a conhecer Deus. Por esta razão, qual foi a primeira coisa que Deus restaurou quando veio a esta terra na época do Espírito Santo? Ele restaurou todas as leis da verdade da nova aliança. Qual foi a vontade de Deus ao dar aos seus filhos a lei da nova aliança e ao permitir que eles a cumprissem? Foi para dar entendimento aos seus filhos. Só então, quem é que vamos conhecer? Chegaremos a conhecer Deus. Irmãos e irmãs, se nós não conhecêssemos o sábado, a Páscoa ou as festas, poderíamos entender as palavras escritas no capítulo 25 de Isaías. Naquele dia dirão: certamente este é o nosso Deus, mesmo que lêssemos o versículo 100 ou 1000 vezes. De modo algum. Ele engolirá a morte para sempre, com vinhos velhos. Mesmo que esteja escrito milhares de vezes na profecia, será que nós o poderíamos ter entendido? Nós teríamos entendido somente que Deus prepara apenas um banquete comum com vinho. Se nós não compreendermos qual é o vinho que Deus usa na Bíblia para engolir a morte para sempre, embora uma pé, o sinal do inspetor real secreto, seja revelado, ou seja, a Páscoa da nova aliança seja revelada, não o reconheceremos, mas sim pensaremos: para que serve isto? Porque é que é necessário? Os que guardam a lei de Deus são os que têm bom entendimento. Assim, o que é que Deus disse que iria fazer com todos os regulamentos, decretos e leis perdidos? Ele viria a esta terra para os restaurar e recuperar para nós. O que mais é que fez Ele por nós para além de os restaurar? Ele próprio nos ensinou.
Vejamos o livro de João, capítulo 6, versículo 45. No capítulo 6, versículo 45, Jesus disse: Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por... Quem é que os vai ensinar? Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. O que é que Deus ensinou aos homens quando veio? Vejamos as profecias relacionadas com a época do Espírito Santo, em que estamos a viver para ver o que ele ensinou. Miqueias capítulo 4. Vejamos o capítulo 4, versículo 1, de Miqueias. Mas, nos últimos dias, por outras palavras, na última época, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. João, capítulo 6, versículo 45, registra, está escrito nos profetas, todos eles serão ensinados por Deus. Esta obra já foi profetizada. Entre os muitos registros dos profetas, quando nós olhamos para as profecias do capítulo 4 de Miqueias, é dito, ele ensinar-nos aos seus caminhos. E andemos pelas suas veredas. Deus ensinar-nos aos seus caminhos, aos quais devemos obedecer e pôr em prática. Além disso, o que é que vai sair de Sião? Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. A lei de Moisés veio do Monte Sinai. Então, que lei será essa se vier de Sião? É a lei de Cristo, a lei da nova aliança, que se diz que sairá de Sião nos últimos dias. E quando Ele nos ensinar os seus caminhos, devemos aprender e andar nas suas veredas. Deus dá-nos a conhecer uma lei que devemos seguir. Então, que tipo de pessoas não o compreendem? São aqueles que não estão na lei de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, na época do Pai, eram aqueles que não estavam na lei da Antiga Aliança. Depois de Cristo vir a esta terra, é correto dizer que aqueles que não estão na lei da Nova Aliança são aqueles que não têm entendimento. Portanto, aqueles que exteriormente vestem a pele de ovelha, mas não seguem os mandamentos de Deus, não são diferentes daqueles que dizem, não há Deus. Jesus também disse em Mateus capítulo 15, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele disse claramente que a sua adoração era vã. Se Deus não tivesse vindo a esta terra para restaurar a verdade da nova aliança, que tinha sido quebrada e abolida, poderíamos nós ter conhecido Deus corretamente? Nós teríamos servido Deus errado, acreditando erradamente que estávamos a adorar o verdadeiro Deus. Os israelitas pegaram numa serpente de bronze e montaram-na num poste. Durante mais de 800 anos, eles acreditaram, a serpente de bronze tem algum tipo de poder milagroso. É um objeto muito sagrado que pode curar qualquer pessoa mordida por uma cobra venenosa. Com esta mentalidade, eles dedicaram-se à adoração de ídolos durante muito tempo. Então, como é que nós devemos fazer crescer a nossa fé? Nós devemos sempre crescer na nossa fé com base na lei que Deus nos ensinou e aproximar-nos cada vez mais de Deus através da lei da nova aliança. Podemos nós conhecer Deus sem a lei da nova aliança? Vejamos o capítulo 3, versículo 23, de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei, de que é que serviu?
Na versão inglesa, diz que era o nosso guardião. Nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O papel da lei da antiga aliança durou apenas até então. Está escrito que a lei chegou ao fim quando Cristo veio a esta terra. A conclusão da antiga aliança foi Cristo. Como vemos em João capítulo 5, de quem é que a Bíblia dá testemunho? Jesus disse: "Estas são as Escrituras que dão testemunho de mim." Assim, a regulamentação do dia de sábado e a regulamentação da Páscoa, no 14º dia do primeiro mês, segundo o calendário sagrado, continham todos um testamento profético. De quem era o sangue sacrificial a ser revelado através destes regulamentos? Não foram estes regulamentos cumpridos por Jesus Cristo? É por isso que está escrito em Gálatas: a lei foi o nosso guardião, até à vinda de Cristo. Se a lei da antiga aliança conduziu toda a humanidade a Jesus Cristo, então, a quem é que a lei da nova aliança conduz a humanidade? Em última análise, a conclusão da lei é Deus. Assim, o que é que o pão e o vinho da Páscoa simbolizam? Não simbolizam eles a carne e o sangue de Deus? Deus deu-nos esclarecimentos e ensinamentos desta forma através da lei. Só aqueles que cumprem os mandamentos são considerados como os que têm entendimento. Quando Deus veio a esta terra, deu-nos entendimento e até nos concedeu olhos espirituais para reconhecermos corretamente aquele que é verdadeiro, Deus. Portanto, de acordo com o capítulo 22 de Apocalipse, a quem nos conduz a lei da nova aliança na época do Espírito Santo. Vejamos o capítulo 22, versículo 17. Vejamos o capítulo 22, versículo 17 de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: "Vem." Aquele que ouve, diga: "Vem." Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, o que é que devemos saber para reconhecer o Espírito e a noiva? Nós temos de conhecer os mandamentos de Deus. Os mandamentos servem de trampolim que, em última análise, nos leva a conhecer Deus corretamente, tal como a lei serve de guardião que nos conduz a Cristo. A lei da nova aliança desempenha um papel na condução a Deus, tal como a lei da antiga aliança. Se eu e vocês não conhecêssemos a Páscoa, compreenderíamos o que está escrito no capítulo 25, versículo 4, de Isaías. Aquele que engola a morte para sempre, com o vinho envelhecido, é o nosso Deus. Compreenderíamos nós essa cena? Nunca poderíamos tê-la compreendido. Na Páscoa, Jesus disse aos seus discípulos: "Este pão é o meu corpo, e este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Nós também nunca o compreenderíamos. Além disso, nunca compreenderíamos as palavras de João, capítulo 6, versículos 53 e 54. "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia." No jardim do Éden, a árvore da vida dá a vida eterna. Mas no Evangelho de João, Jesus ensinou-nos que quem come a sua carne e o seu sangue, ou seja, quem guarda a Páscoa, tem a vida eterna. Como é que nós podemos entender esta relação entre a sombra e a realidade? Dado que nós aprendemos sobre a Páscoa, tudo isto não faz sentido. Não podemos também entender que o lugar em que nos encontramos é Sião, onde se celebram as festas. No entanto, as pessoas não guardam as festas, nem os mandamentos de Deus. Assim, como é que elas podem ter um entendimento correto? Elas nunca poderão ter os olhos espirituais para reconhecer Deus. Qual será, portanto, o seu resultado? Vejamos o livro de Isaías, capítulo 29, versículo 11.
Isaías, capítulo 29, versículo 11. Toda visão, ou seja, toda a Bíblia, já o que sucedeu, se vos tornou como as palavras de um livro selado. Se um livro estiver fechado, podemos nós entender o que lá está escrito. É esta a sua situação, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não posso, porque está selado. Por muito inteligente e esperta que uma pessoa seja, ela não será capaz de entender o significado. Versículo 12. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não sei ler. Quer alguém saiba ler ou não pode compreender as palavras de verdade escondidas na Bíblia. Não é verdade? Versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está, como estão os seus corações, longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em que se baseia a sua adoração? Só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Este é um ponto importante. Aqueles que foram ensinados pelos mandamentos de Deus têm um bom entendimento para reconhecer Deus corretamente. Vejamos o que acontecerá àqueles que foram ensinados com mandamentos de homens, olhando para o versículo 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. Por outras palavras, algo muito desconcertante, de maneira que a sabedoria dos seus sábios, o que acontecerá à sua sabedoria, acontecerá que perecerá, e a prudência dos seus prudentes, o que é que vai acontecer? Se esconderá. Hoje, devido ao seu estado espiritual, apesar de olharem para a mesma Bíblia, eles não conseguem ver a Páscoa, nem conseguem ver a segunda vinda de Cristo, nem conseguem ver a Mãe Celestial. É dito que Deus fez desaparecer toda a sabedoria, inteligência e discernimento. Isso é porque eles estão a ser ensinados com mandamentos de homens. Quão verdadeiramente afortunados somos! O próprio Deus veio a esta terra, de acordo com a profecia do profeta Miqueias. Ele nos ensinará os seus caminhos, despertando-nos assim para a Mãe Celestial, que vem após o Pai Celestial, através do caminho da verdade da nova aliança. Por isso, o Pai deixou-nos o ensinamento. Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus, e eu sigo a Mãe. Ele disse também: eu dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Nesta época, muitos ensinamentos falsos estão a crescer na Terra. Há muitas falsidades e palavras agradáveis que cativam momentaneamente o coração das pessoas. Vocês e eu somos os restantes da descendência da mulher que guarda os mandamentos de Deus, tal como predito na Bíblia. Uma vez que somos os restantes da descendência da mulher, guardemos os mandamentos de Deus até ao fim, com o bom entendimento que Deus nos concedeu, e reconheçamos corretamente o Pai e a Mãe, para que possamos estar juntos para sempre no reino dos céus. Atualmente, nós recebemos esta pergunta com bastante frequência: por que é que os outros não entendem isto, se as outras igrejas também leem a Bíblia? Está escrito na Bíblia desde a Antiguidade, mas também, tal como aqui é referido, o que é que acontecerá à sabedoria e à inteligência daqueles que seguem os mandamentos dos homens? A sabedoria dos que se dizem sábios perecerá, e a inteligência dos que se dizem inteligentes desaparecerá. A Bíblia ensina-nos que os sábios com uma iluminação correta são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e receberam o entendimento. Quem é que são estas pessoas? De acordo com Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, eles são os restantes da descendência da mulher. O nosso Deus concedeu-nos entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro e restaurou todos os regulamentos, decretos e leis da nova aliança. Esperando que, neste abençoado dia de sábado,
possamos dar graças eternas, glória e honra ao Pai Celestial Ansanhon e à Mãe Celestial Nova Jerusalém. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.